E aí, meus amigos, esse daqui é mais um programa Papo Reto, eu sou o Júnior Correia. Como sempre, eu aviso para vocês, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, compartilhar com as pessoas que você gosta. Os temas que a gente traz aqui é sempre temas de relevância. Não se esqueça de ativar o sininho para você nunca perder o nosso vídeo. E esse é mais um Papo Reto. Hoje nós vamos conversar nesse Papo Reto com um amigo meu, o Sidney, que já foi servidor público há mais de 20 anos, trabalhou em diversos municípios, em diversas áreas, e hoje nós vamos falar sobre desburocratização. Vocês que acompanham o canal aí, sabem aí as temáticas que a gente vem trazendo, né? Falamos já de imposto, falamos da ingerência do Estado, a interferência do Estado na nossa vida, e hoje nós vamos falar um pouquinho de burocracia. E aí, Sidney, como é que tá? Tranquilo, graças a Deus. Burocracia, se a gente for tentar dar uma ajeitadinha nisso daí. Existe aquilo que é necessário. Uhum. Aquilo que efetivamente você precisa. Para você falar que você é você, dentro da sociedade moderna, você precisa de um documento. O documento ele traz toda uma história, porque ele fala pai, mãe, a maioria deles já traz isso daí, traz a naturalidade. Agora, quando você começa a ir além disso para falar que você é você, vou dar um exemplo hoje. Se você for fazer um registro de um imóvel, você vai ter que mostrar também uma certidão de casamento com menos de 6 meses, mesmo que você seja casado há 40 anos. E por que eles pedem isso? Eu não faço a mínima ideia da necessidade disso. Mas eles falam que os cartórios exigem essa questão e falam que são normativos que eles estão seguindo, que são coisas novas para evitar problema. Ora, se você exige 6 meses para cá, quem diz que a natureza da sua relação hoje não foi diferente por causa de uma semana atrás? Então você vai criando toda uma máquina que alimenta uma outra que produz esses papéis que você acaba tendo necessidade de mostrar. E eu vejo muito essas questões que a gente chama de burocracia, que a burocracia em si, ou seja, você ter algum tipo de procedimento para seguir, algum tipo de documento para mostrar, ela em si não tem nada errado. Uhum. O problema é o monstro que criaram a partir daí, onde você tem que mostrar certidões com no máximo 6 meses, isso vale para certidão de casamento, vale para alguns tipos de documento que vencem com 30 dias, como se você não pudesse mudar a natureza daquele bem que aquele documento fala com 2 dias. Uhum. É simplesmente para alimentar uma máquina que produz essa papelada, criando obstáculos, gerando custos e gerando receita para o Estado. Então, tem todo um caminho nesse processo da burocracia. E se a gente for falar de desburocratizar, que foi uma tentativa que já aconteceu há algumas décadas atrás, Hélio Beltrão, se eu não me engano, que tentou isso, não deu muito certo, porque os cartórios, aí eu estou usando o cartório num termo pejorativo, aquelas comunidades que criam dificuldades, elas são tão entranhadas na máquina pública e também nas empresas, porque empresas também são burocráticas. Empresas também exigem certas coisas que você não vê a mínima necessidade. E esse processo no Brasil, ele começou e tem uma legislação recente, de 2018, a Lei 13726, se eu não me engano, 2018, anterior ao atual governo federal, e que ela previa alguns pontinhos mais simples do que da época da proposta da Hélio Beltrão, que falava a questão da cópia autenticada. Mas ainda se pede cópia autenticada hoje. E por que se pede cópia autenticada? Se o servidor que está na sua frente vai olhar o original, vai olhar a cópia comum e ele vai poder autenticar. Mas não, você tem que ir lá no cartório, ainda autenticar. Um outro exemplo, que essa legislação ela suprimiu a necessidade de você apresentar documentos que aquela entidade que está te pedindo o documento seja a geradora dele ou algum ente ligado a ela. Por exemplo, a prefeitura, você vai fazer a regularização do seu IPTU. E ela pede lá no protocolo que você leve o seu carnê de IPTU, mas o carnê é ela que emite. Você não poderia ter que ser obrigado a levar um documento que ela própria emite. Em tese, ela já deve ter no sistema dela. Isso é ela que tem que resolver. Então, quando a gente fala de desburocratizar, a gente fala de eliminar dificuldades que são colocadas para aumentar o custo para o cidadão, esse é um ponto, eliminar os gargalos que geram corrupção, porque quando você coloca dificuldades e você não tem um controle da máquina, porque é muito difícil quando você tem 1.000 servidores, 2.000, 3.000, 4.000,
caso acho que Cachoeiro já passou de 7 mil, independente de ser concursado ou contratado. Você não tem como controlar esse monstro. É muito difícil. E se você imagina quantos balcões existem nesse processo, e em todos eles você tendo dificuldade, inevitavelmente, em função da natureza humana, não depende aí de ideologia nem de nada, da natureza humana, alguém vai oferecer alguma coisa ou alguém vai pedir alguma taxa de urgência. Uhum. Porque você criou todo um monstro burocrático que, na verdade, não há necessidade dele. Você pode simplificar isso. Essa própria legislação, a 13726, ela deixa claro que, em certas situações, basta a declaração da pessoa e que ela arque com as consequências daquilo que não for verdadeiro nessa declaração. Ponto. Ah, mas a justiça não funciona. Mas, peraí, por conta de um problema de uma outra entidade, a pessoa que anda corretamente com suas coisas é obrigada a pagar um custo dobrado, triplicado? Por conta de deficiências na estrutura de gestão do judiciário, metade do que você paga em registros no cartório são taxas recolhidas para o judiciário que não ficam no cartório. Se hoje uma escritura mínima de registro de imóvel, tá? É em torno de R$6.000, você não vai ter regularização fundiária tão cedo. Desses R$6.000, pelo menos R$3.000 são taxas e outras coisitas mais criadas pelo judiciário, não são do cartório. Que vem com o tempo. Ao longo do processo? Não, é cobrado. É taxa, é fundo não sei o quê. Sim, fundo... do processo para poder você conseguir. E numa situação dessa, porque a burocracia não é só papel, a burocracia é custo. Uhum. Todo o processo que você puder enxugar, e aí você como representante da Casa de Leis, aquilo que vocês puderem dentro da Câmara identificar como sendo um custo gerado para a população, tem que ser eliminado, porque são custos totalmente absurdos, que não têm absolutamente nenhuma grandeza de propriedade que fale assim, isso é necessário porque ele vai produzir aquilo. Você imagina o seguinte, um processo como um rio, e você vai e faz uma represa, mas você não vai gerar energia elétrica com aquela represa, não vai usar água para poder irrigar nada, você simplesmente criou uma represa. Aí você segura aquela demanda da água, né, que foi barrada, para depois ela passar pela represa e ir até a próxima. Mas não tem absolutamente finalidade nenhuma. A quem interessa você segurar essas questões do cidadão? E aí eu falo da pessoa que tem uma empresa. Qual é a finalidade? Por que você demora 6 meses para poder abrir uma empresa? Ah, mas agora está abrindo rápido. Espera lá, não está não. Não está. A gente sabe que não está. A vida real diz que não está. Sabe? O bonitinho e muitos dizem que às vezes 30 dias é rápido. Não, isso não é rápido. Não, nunca foi rápido. 30 dias nunca foi rápido para nada. Se você precisa de algo para poder tocar sua vida, ou para poder empreender, ou para poder gerar emprego, ou para poder ter lucro, porque é saudável isso, porque isso promove a modernização de muitas coisas. Você imagina que eles criticam muito algumas ideologias, especialmente o socialismo, as pessoas ligadas à esquerda, criticam muito essa questão do lucro, mas o lucro, ele movimentou todo um processo que gerou o bem-estar de hoje. Porque as pessoas buscando na competição, elas melhoraram aquilo que elas fazem, elas fizeram de uma forma mais rápida, com um custo menor. Agora, chega no Brasil e você simplesmente fala, não, espera um pouquinho, está muito fácil isso, vamos criar umas dificuldadezinhas aqui, o cara não pode... Para diminuir o lucro. Não tem lógica. Não tem, absoluta. E aí, se a gente for trazer para Cachoeiro, a gente tem muita coisa para ser pensada aqui. Né? E aí é uma crítica específica à Câmara, eles aprovaram uma série de obrigações junto ao comerciante que tem que colocar, os cartazes têm que ficar fixados no espaço público lá, etc. E tal. Gente, para que esse monte de cartaz? Se a ninguém é dado a desconhecer a lei, por que agora ele é obrigado a botar o cartaz para lembrar de alguma lei que simplesmente ninguém respeita, porque ninguém nem sabe que existe? Para que tem que ter o Código de Direito do Consumidor, que fica lá pegando poeira, ninguém abre, e sendo que, se já é de conhecimento público, para que ter aquele código ali do lado? Se você hoje com o celular você consegue alcançar tudo, por que eu preciso ficar me preocupando em informar a pessoa num papel que ela não para ler? Isso é um fato.
E ela não poderia desconhecer a existência dessa legislação. Se até o papel que o comerciante coloca, não vendemos fiado, o cara ainda pergunta, você pode vender fiado para mim? Imagina o documento que fala que não pode vender de cartão, não pode... E aí um espaço de venda de 1 metro quadrado é ocupado por cartazes que não dizem absolutamente nada. Às vezes um espaço que a pessoa poderia valorizar o seu ambiente, poderia, sei lá, colocar um produto, poderia colocar alguma coisa para poder enfeitar, para chamar a atenção, Sim. Tem que ficar reservado com um quadro horroroso para poder colocar aviso, que o Estado mandou. Então, a burocracia não é só papel. É esse monte de entraves, esse monte de represas sequenciadas que eles colocam para o cidadão e que acabam prejudicando a vida das pessoas, atrasando a vida das pessoas e fazendo com que a sociedade demore muito mais tempo para poder atingir um nível de qualidade de vida que outras sociedades com o mesmo tempo da nossa, do Brasil, já têm há muito tempo. Uhum. Então, são travas de controle, travas financeiras, travas de mando e gargalos que permitem o processo de corrupção. Pequena, não importa. Que seja R$50, não importa. É corrupção. Então, a questão da desburocratização, ela visa não simplesmente deixar com que as coisas fluam, mas também que outras coisas não aconteçam. Porque simplesmente para a exigência, você para o achaque que acontece com alguns fiscais. E não se esqueça que o vídeo está muito bom de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o nosso sininho e nos acompanhar pelo YouTube. Continua o vídeo aí. Bom, gostei bastante da linha de raciocínio que você seguiu, né? Primeiro falando sobre burocracia. E aí a gente tem que lembrar para as pessoas que a burocracia é um mínimo para ter uma organização na vida em sociedade. Né? Isso a gente falando em questão de Estado, questão de empresa, em tudo. O mínimo de burocracia é para ter alguma organização. A gente fala muito, nós brasileiros falamos muito da burocracia, porque nós temos um excesso de burocracia, e aí vem da história, você mesmo falou, não é questão só de ideologia, é uma questão que vem do nosso histórico, desde a questão do período colonial do Brasil, né, passando pelo Império. Nós temos um Estado brasileiro que sempre foi muito inchado, muito grande, muito burocrático. E nós trazemos isso até hoje. Mas a gente pega essa parte da burocracia mínima para poder nós temos uma organização. Quais são? A documentação básica, você ter uma certidão de nascimento, você ter uma identidade, isso tudo faz parte de burocracia, mas uma burocracia simples, né, para uma identificação própria, uma organização. Agora, a gente chega naqueles pontos práticos, né, que eu acho bacana a gente conversar aqui. Por exemplo, quando a gente fala de burocracia de igreja, eu acho que todo mundo, aqui em Cachoeiro principalmente, a gente vê muito disso. Você vai batizar, você vai crismar, você vai casar, a pessoa quer desistir antes de receber o sacramento, por quê? Você, para crismar, você precisa da sua certidão de batismo, sua certidão de primeira Eucaristia. Tudo bem, você precisa ter a comprovação de que você fez o sacramento, mas você foi lá criado naquela igreja, na mesma igreja a vida toda, você foi batizado naquela igreja, você participa da missa naquela igreja, aí aquela igreja pede para você mandar uma certidão de batismo. Aí o que você faz? Você não tem, você vai na secretaria, pede o comprovante de você estar batizado para devolver para a secretaria. Qual é a lógica de a mesma secretaria pedir para você emitir um documento com ela para ela te devolver? São coisas que parecem tão pequenas, mas que a gente não percebe que são pequenas, mas em várias situações cotidianas. E quando você vê, se torna um monstro. Cercam a pessoa, cercam o núcleo familiar da pessoa de uma forma que ela, às vezes, não percebe. Ela acha natural isso. Uhum. Eu acho natural que vão me pedir um documento que a própria pessoa que está me pedindo é quem emite o documento. Não há lógica, não tem sentido. O ponto é que a gente tem uma sociedade, e aí não é só o Brasil. Diz que na Alemanha a coisa é terrível também. E o imposto de renda norte-americano é um caos. Então, não é só aqui. O ponto é que você cria essas barreiras, você cria esses... Quer um exemplo pior? Traves, né? Quer um exemplo pior do que você ter que ligar para a sua operadora de celular
para tentar alguma coisa? Você já viu quantas vezes você tem que ficar esperando, a quantidade de barreiras que tem? Um exemplo bobo. A quantidade de gente que muda de plano para um plano menor Sim, porque não consegue cancelar. sim. Às vezes é melhor você cancelar a assinatura e fazer outra. Você cancela um dia, se você tiver paciência de esperar sem usar o celular, e no outro dia você faz outra. Com a mesma empresa dentro do pacote novo. Você cria uma série de mecanismos que, nesse caso específico da operadora, é simplesmente para evitar que eles percam dinheiro. Agora, eles criam uma máquina gigantesca, porque eles têm os atendentes são espalhados pelo Brasil. Né? A gente não está ainda naquele estágio americano, onde os atendentes das empresas americanas ficam na Índia. Ainda não. Porque português ainda é uma língua que não é tão assim. Mas, muito embora na Índia nós temos comunidades que falam português. Né? Aí você tem uma situação onde eles criam uma estrutura para evitar a perda de recurso pela desistência das pessoas dos planos ou dos pacotes, para poder... Então, significa o quê? Que toda essa estrutura vale a pena para eles. Gente, quando você pensa assim, por que a igreja, vamos pegar o seu exemplo de novo, por que a igreja cria esses mecanismos? É um automatismo? Qual é a lógica? Se a pessoa é estranha, olha, não, você não é nascido nessa comunidade, então a gente pede, você vai ter que ir lá na secretaria da sua igreja e trazer. Até aí, tudo bem. Tudo bem. Agora, por que eu tenho que fazer perguntas que não têm absolutamente nenhum sentido? Um exemplo. Eu vou perguntar para uma pessoa algo que, se ela responder não, ela não vai poder obter aquilo que ela veio até mim para obter, e ela sabe disso. Ou seja, eu vou perguntar para a pessoa que está na igreja, quer casar. Eu vou perguntar, você acredita em Deus? Qual a lógica de uma pergunta? Vamos pegar uma coisa bem absurda. Qual a lógica dessa pergunta? A pessoa sabe que se falar não, por que ela vai casar na igreja? Mas você cria esses mecanismos que são inócuos, não tem absolutamente sentido nenhum, não chega a ser essa coisa absurda que eu coloquei, mas é quase isso. Mas eu posso te falar que essa coisa absurda, ela existe pelo seguinte, é tão inócuo esse tipo de processo que, se uma pessoa católica for casar com uma pessoa descrente, a igreja não vai impedir o casamento, porque ela entende que a união ela precisa acontecer diante de Deus para que a outra pessoa não esteja em pecado. Então, se uma pessoa que não crê fala com o padre, eu não acredito em Deus, mas eu quero casar com a fulana que acredita em Deus, o casamento vai existir. Se uma pessoa que diz que acredita em Deus falar que acredita em Deus, mas não cumpriu algum outro pré-requisito, pode não casar. Então, olha como que é tão inócuo que é desproporcional. Às vezes o descrente consegue alguma coisa que um crente que não é tão participativo não consegue. Então, é uma burocracia que chega num ponto que chega a ser desproporcional. Ela é desproporcional e, ao mesmo tempo, ela é louca. Chega a ser injusto. Não, é louca, porque você alimenta esse monstro de criar esses entraves na vida da pessoa, é aí o aspecto da fé, e ao ponto de não saber nem para onde está indo aquele controle que você está criando e gerando esse tipo de situação, onde uma coisa simples é negada e uma coisa complexa é simplesmente liberada. Qual é o sentido disso? Nenhum. Mas as pessoas fazem isso e não percebem o que estão fazendo. E você se submete a isso e não percebe que está se submetendo. E aí, quando você falou ali também da questão... se você nega, você é criador de casa, barraqueiro. Gente, não é brigar com a pessoa que está me atendendo, em absoluto. Agora, você cabe o questionamento. Não aceitar como um cordeiro. Vamos fazer uma coisa simples. Há um tempo atrás, um templo da cidade recebeu uma pessoa que era representante de um determinado partido, e esse partido defende o aborto. E o templo era de uma igreja que é contra o aborto. Por que esse templo recebe essa pessoa lá dentro para poder explanar para as outras pessoas? Qual é a lógica disso? Então você percebe as excrescências que existem nesse sistema, onde, para algumas pessoas que estão com sua vida toda tranquila, tem negado seu acesso a várias coisas, e outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver conseguem passar por essa muralha burocrática e se instalar dentro de um determinado local. Foi dado a guarida a esse discurso lá dentro. Então, pessoas que às vezes de dentro da estrutura não tem acesso, falar, e outra mas uma pessoa de fora que é contrária àquilo que a fé prega, aquela fé específica daquele tempo específico pregava. Então, a burocracia é um monstro tão louco
porque ele está nesses aspectos políticos também, porque há os interesses. Lembra que a gente comentou sobre você criar as barreiras por conta de certos interesses? Então, eu crio uma barreira e para aquele que é justo, eu falo, não, infelizmente são as regras. E para aquele que me interessa, eu descarto as regras. É hipocrisia. Você falou aí uma das questões que você já tinha falado, voltou agora que eu quero seguir. É justamente você criar entraves para beneficiar alguns em detrimento de outros. Vamos lá. Quando tem concurso público, concurso público não, principalmente quando tem processo seletivo, porque o concurso público é um pouco mais complexo. Processo seletivo. Eles vão lá e pedem um catatal de documentação assim. Aí, normalmente, as pessoas que estão na lista de espera lá em 100º lugar são chamadas. Por quê? Por conta daquele catatal de documentação. Se falta um, a pessoa já é retirada. E isso é comum que aconteça no serviço público, a fraude. Porque na hora que você entrega a documentação, é tanta documentação que se o cara fala que você não levou alguma e te descarta, quando você volta, você não tem mais como você recorrer, porque é declaratório. Não existe nenhum tipo de protocolo onde você anexa. Não é que não existe nenhum tipo, mas em muitos casos não existe. Aí quando você vai ver, você cria uma burocracia tão grande para poder favorecer aqueles em que já estão praticamente direcionados àquele tipo de concurso público. Cabe até uma reflexão, se o processo de concurso público não é uma criatura da burocracia para privilegiar determinados interesses em detrimento de outros. Porque você pedir concurso público para uma coisa muito específica, uma técnica muito específica, vamos botar assim, um auditor da Receita Federal, onde o cara tem que conhecer a legislação, tem que conhecer a parte tributária, tem que conhecer uma série de coisas. Então, não adianta um cidadão comum que não preenche determinados requisitos tentar buscar, porque ele não vai conseguir, ele não vai entender, ele não vai ter acesso. Um processo seletivo que é para você contratar pessoas para, seja qual for a função. Qual é a lógica de você estabelecer um prazo de até 2 anos antes para quem foi servidor? Aí quem trabalhava antes não tem experiência para contabilização de experiência, né? Quando você estabelece prazos curtos, qual é a lógica? Será que é para poder beneficiar aqueles que já entraram dentro do governo atual e em detrimento daqueles anteriores? Ou realmente é para se manter algum Sim, tipo tem de armadilhas isenção? nesse processo. Você vai dosando esses pré-requisitos de acordo com o seu interesse. Agora, o ponto é, se eu preciso de servidor público para atender balcão, para fazer atendimento ao público de coisas básicas, por que eu preciso de concurso? Por que a legislação brasileira está tão atrasada que até hoje ela ainda insiste nessa questão do concurso público para uma questão simples, um atendimento básico, coisa que qualquer pessoa com ensino médio tem capacidade plena para poder exercer? Por que eu tenho que submeter isso ao crivo de um concurso, a uma peneira, onde eu vou moldar de acordo com os interesses meus? Eu, Estado, eu vou continuar selecionando. Por que eu não posso fazer uma coisa mais simplificada? Há que se pensar muito nessa questão da burocracia. Bom, Sidney, mais uma vez agradecer você por vir aqui gravar esse papo reto comigo. Eu tenho certeza que esse assunto, que é burocracia, né, muita gente se interessa porque também se questiona o porquê da existência da burocracia, e eu acho que essa conversa de mostrar que tem como a gente sim ter um Estado, instituições menos burocráticas a partir do momento que a gente entende o porquê que existe a burocracia, como uma ideia de organização. A partir do ponto que passa disso daí para ter um controle, pronto, você já tem a tal da burocracia que as pessoas falam. Obrigado pela sua presença. Quer fazer uma consideração? É só mesmo um lembrete. A simplificação torna a vida mais leve. É muito melhor para todo mundo. As coisas fluem. E a riqueza é produzida. Quanto mais travas, mais difícil fica isso daí para a maioria, né? Só poucos têm acesso. Então a gente tem que ficar muito atento a essas questões da burocracia. E muita gente usa a burocracia para ganhar dinheiro em cima. Sim, mas agradeço a oportunidade. A gente precisa. É um assunto que rende muito, hein? Rende muito. Valeu. A gente dá para fazer outros papos retos com esse mesmo tema que vai render bastante. Tranquilo. Obrigado, Sidney. Obrigado você que nos acompanhou. Nunca se esqueça de
curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder nenhum vídeo do nosso canal. Obrigado, até o próximo.